a aula. Bom, gente, como eu falei, essa aula ela é repleta de perguntas. Nessa primeira etapa, existem algumas perguntas que você precisa fazer para você mesmo antes mesmo de você é, de você começar o negócio, né? Por quê? É mais uma questão de autoconhecimento, porque a gente fala assim, poxa vida, vou montar um negócio, mas às vezes a gente não tem o perfil para montar um negócio. Às vezes a gente tem a gente precisa de algumas características para ter um home care que muitas vezes a gente não tem e beleza, cada um é de um jeito, entendeu? Cada um é de um jeito, não é porque todo mundo está empreendendo que você precisa ser a empreendedora da vida, entendeu? Acho que hoje em dia essa glamorização do empreendedorismo é um pouco deturpado também, porque enfim, a pessoa que vai trabalhar, vai criar seu mini home care, tem que estar disposta a pagar o preço, passar por situações, aprender coisas novas, e eu vou falar cada ponto aqui que pode ser que perguntas que você precisa responder, tá? Para você saber se um home care é para você mesmo. Tá? É isso que está aqui nessa primeira etapa. Aqui, ó. Ter um home care é para mim? Aqui, dentro disso aqui, eu vou deixar um pouco mais aberto aqui assim, tem algumas perguntas que você precisa fazer. Vou deixar um pouco mais aqui assim, para que aqui eu acabo não atrapalhando nessa janelinha onde que eu estou aqui da webcam. Pergunta número 1. Qual que é a primeira pergunta que você precisa fazer? Cara, gosto de trabalhar com pessoas? Porque isso aqui, se você não gostar de trabalhar com pessoas, cara, já vá fazer outra coisa. E outra, trabalhar com pessoas não quer dizer que não, eu sou cuidador, eu gosto de cuidar do paciente, eu gosto de trabalhar com pessoas. Não é por aí, porque assim, você cuidar do paciente e lidar com um tipo de pessoa é uma coisa. Quando você vai trabalhar com várias pessoas, você tem que entender que cada ser humano é de um jeito. Você tem que fazer uma leitura de cada parceiro seu, de cada familiar, de cada paciente, para entender o contexto dele. Porque você precisa realmente gostar de lidar com essa diversidade de pessoas aí, de perfil, né, com essas diferenças, porque senão você acaba não progredindo, sabe? Você acaba não progredindo. Primeiro de tudo, sabe? Você gosta de trabalhar com pessoas? Beleza. Se não gosta, pensa bem no que você vai fazer, tá? Lógico, mesmo que estiver algumas dessas perguntas que tiver aqui e você falar que não gosto. Isso não quer dizer que também que você precisa excluir a possibilidade de ter um home care. Porque assim, nós temos, se a gente souber, pelo menos é questão de autoconhecimento, se você souber que não gosta de trabalhar com pessoas, mas você entender que você precisa melhorar isso, que você precisa trabalhar isso em você, que isso é algo que pode sim ser trabalhado, ninguém nasce de uma forma só. Ninguém nasce. A gente está evoluindo a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Muitas vezes você imagina, e outra coisa, a gente vem cheios enfim, a gente tem pré-julgamentos, né, coisas que a gente traz lá da nossa infância, achando que a gente não tem capacidade de mudar aquilo. Né? A gente acha que, como é que eles falam? É a síndrome da Gabriela. Fala, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não é por aí. Se você tiver a consciência que você pode sim mudar, cara, você é um ser humano que vai evoluir e você é um ser humano que vai conseguir fazer qualquer coisa. Eu não gosto muito desse papo de coach aqui, mas eu acho que é uma parada que vocês precisam conhecer. É um autoconhecimento, sabe? Saber o que você gosta e o que você não gosta e tentar melhorar aquilo que você precisa, que você acredita e que você está ciente que você precisa melhorar. Tá? Essa é a primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta aqui, que eu gosto de aprender coisas novas. Isso pode ser pode trazer para aquilo que eu acabei de falar em relação a você conseguir entender que você tem defeitos e que você precisa melhorar em alguns aspectos, né? Você
não só do autoconhecimento. Você vai montar um home care, você vai começar a lidar com situações que você nunca lidou. Você vai ter que aprender a trabalhar com parte financeira, com parte administrativa, com parte de recursos humanos, né, que é o trato com os parceiros. Você precisa entender de vendas, você precisa entender de marketing. Ou seja, cara, você vai ter que aprender muita coisa que não te ensinaram em curso nenhum. Não te ensinaram, e eu falo isso porque também não me ensinaram isso na faculdade. Tudo que eu sei hoje é que eu aprendi no dia a dia. Eu tive que aprender e eu tive que me dedicar para eu aprender, porque eu sempre tive as minhas limitações, e as minhas limitações eu tenho vencido com esforço. E eu já até falo para você, tenha essa mesma visão. Se você tiver essa visão que você pode aprender as coisas, que tem muita gente que acha que é burro. Não é por aí. Ninguém é burro. A gente só tem que, às vezes, aprender a se dedicar mais. Muitas vezes a gente não se dedica tanto, entendeu? Né? Se você gostar já de aprender coisas novas, já é um ótimo caminho já. Né? E entender que você vai vencer tudo através do esforço, se você não é um expert em tudo, se você não é um gênio, se você, né? Você gostando de aprender, cara, eu amo aprender marketing, eu amo ensinar as pessoas, e eu tô aprendendo isso, entendeu? Eu não tô pronto ainda, eu tô a cada dia tentando melhorar um pouco mais, vendo o que eu não consigo fazer, me dedicando mais àquilo que eu posso, que eu quero aprender e que eu preciso aprender. Vocês têm que estar cientes que vai ter muita coisa dentro do home care, muitas tarefas que são chatas de se fazer, é desgastante emocionalmente, tá? Que nem, para mim, a parte mais difícil no home care é eu ter que dispensar uma pessoa. Toda vez que eu tenho que a família me pede uma dispensa, cara, para mim, eu sofro, eu não consigo dormir direito, eu fico pensando na pessoa, ainda mais numa época dessa que está de crise, né? Mas eu sei que eu preciso trabalhar isso em mim, que eu não tenho culpa das situações e que é isso aí, que eu tenho que aprender a lidar com esse tipo de situação, que é difícil, sabe? Tomar uma água aqui que eu já falei demais. Vamos lá para a pergunta 13, então. Vamos lá, não sei se vocês estão acompanhando aí, gente. Eu tenho tempo para me dedicar a um novo projeto? Cara, tem muita gente que acha que fala assim, poxa, trabalho para os outros, fala, nossa, eu queria ter minha própria empresa, que daí eu ia fazer o meu horário, que eu não... Ilusão, cara. Se você vai colocar esse projeto em andamento, você sabe que você vai ter que dedicar tempo para isso. Você vai ter que dedicar tempo e dinheiro, né? A gente acaba, empresa é isso aí, você está montando uma empresa, por menor que ela seja, por mais simples que ela seja, você vai ter que se dedicar. Não é só você abrir o negócio e achar que a coisa vai rolar sozinho, entendeu? Eu acho que você, assim, se você faz o seu 12x36 ou numa casa de família ou no hospital e também tem um outro paciente que você atende, sei lá, 6 horas de segunda a sexta-feira, eu trabalho, faço 12x36 à noite e tenho um paciente por 4 horas durante o dia. Nem começa, você não tem tempo nem para viver. Você vai querer arrumar mais sarna para se coçar? Não dá, né, Você tem que ter tempo para poder se dedicar, porque senão a coisa não vai acontecer, né? Vamos lá para a pergunta 4. Eu tenho dinheiro para investir? E aqui que rola bastante... Aqui que rola bastante dúvida e muita gente acaba desistindo achando que precisa investir horrores, né? Não é bem por aí. Que nem eu acabei de falar na situação da Beatriz, o dinheiro que entrar desse paciente, ela vai reinvestir, né? Aqui que é o seguinte, você não pode montar um negócio contando com que ele dê certo. Né? Contando com a grana que vem
desse negócio nesse começo, pelo menos no começo, né? Depois sim você vai poder ter o seu prolabore. Eu até oriento que você estipule um salário, porque, né, a gente não pode misturar dinheiro de empresa e dinheiro nosso, né? Eu até oriento que você tenha um prolabore, valor X, um salário baixo também, né? Porque, enfim, não dá para tirar muita grana de uma empresa que está recém, né, acontecendo, né? É isso aí. Grana, você não precisa ter muita grana para fazer o negócio rodar. Você não precisa mesmo. O que você vai precisar no começo é que você criar seu site, ter uma pequena verba para divulgar o seu serviço, e é isso, né? Você pode montar o negócio em casa, né, de começo. Tem lá as desvantagens, tem as vantagens e as desvantagens, mas esse não é o momento da gente falar isso. Eu acho que já falei sobre isso em outros vídeos, né? Mas, você não precisa de uma quantia de 40, 50 mil reais, jamais, jamais. Dá para você começar aí com baixo investimento mesmo e reinvestindo conforme vai entrando os pacientes, tá? Quando eu falo para você não contar que o negócio dê certo, existem dois, enfim, que ele dê dinheiro, existe um problema nisso aí também. O que acontece? Quando a gente fala assim, não, vou montar um negócio, né? Vou montar esse negócio aqui, e se ele der dinheiro, bem, se não der, amém. Né? Eu não dependo disso para viver, já tenho meu trabalho, o home care é um a mais que eu estou fazendo. Se não der certo, beleza. Isso tem um problema que é o seguinte, quando você trata a coisa muito ao pé da letra nesse sentido, você acaba não se dedicando, porque tipo assim, se não te fizer falta também, você nem vai correr atrás. Por isso que você tem que ter uma mentalidade bem aguçada e entender que você vai se dedicar, que você precisa se dedicar e se puder, dê um prazo para o negócio começar a dar lucro, tá? Porque aí você vai se coçar, aí você vai correr atrás, porque senão você vai ficar esperando cair do céu aí as coisas e não é bem por aí, né? Então tá. Beleza, tenho dinheiro, que nem eu falei, não precisa de muita grana, tá? Você só tem que ter a grana para montar seu site. Não vou falar muito sobre isso, mas o que eu quero que você tire disso é a questão de reinvestimento. O dinheiro que entrar, você vai reinvestir. O dinheiro que entrar, você vai reinvestir, tá? Beleza, vamos aqui para a pergunta 5. Pergunta 5, ó, estou disposto a trabalhar mais? Aí cai naquilo mesmo que eu acabei de falar em relação ao tempo, né? Quando muita gente acha que vai montar a empresa e vai só deixar o pessoal trabalhar lá e ficar de boa. Não é bem por aí. Você, principalmente no começo, você vai trabalhar muito mais. Eu trabalhava mais. Hoje em dia eu já trabalho um pouco menos, porque a coisa eu resolvo tudo muito pelo telefone, sabe? Eu resolvo tudo muito por telefone e em horários eu trabalho muito à noite, sabe? Quando meu menino está dormindo, quando a família tá enfim, eu tô trabalhando nesses momentos. Você vai notar que vai chegar um momento, a sua forma de trabalhar vai ser conforme o que você encaixar na sua agenda. Você vai definir como que você vai fazer esse trabalho. No começo tem mais trabalho porque você precisa aprender muita coisa, você tem que vencer aquela curva de aprendizado, você precisa dedicar muita energia para aprender como fazer as coisas, para você montar todas as suas pastas, todos os seus formulários, formulário de parceiro, formulário de cliente, planilha, tal. Isso é uma trabalheira danada que você tem no começo. Mas depois que está tudo mais ou menos pronto, você já começa a andar mais ou menos no automático, sabe? Consegue andar mais ou menos no automático. Mas você tem que estar disposto a trabalhar mais, sim. Né? Você vai ter que ter mais responsabilidades. Outra coisa, você tem que estar disponível 24 horas, meu. Não tem... Aconteceu qualquer pepino de plantão noturno, aconteceu qualquer coisa, vão ligar para você, tá? Tem que estar disposto mesmo a trabalhar. Vamos lá para a pergunta 6. Bom, estou disposto a correr risco? É aqui que pega muita coisa, sabe? Existem alguns riscos. Empreender sempre tem risco, meu. Sempre tem risco. O risco maior para quem trabalha com o home care são os riscos jurídicos, né? Que você acaba
você acaba assumindo quando você faz contratações através de e-mail, quando você trabalha, quando você não registra carteira desses seus parceiros, né? Porque assim, mesmo fazendo um contrato, os contratos que nem quem é aluno meu tem lá meus modelos de contrato. Isso não te exime de qualquer problema que possa vir a acontecer, meu. Porque depende muito de entendimento de cada juiz, entendeu? Acaba que a gente sempre corre um risco e você tem que responder para você mesmo, se você está disposta a correr esse risco para poder, enfim, para poder colocar seu negócio para rodar, tá? Vamos lá para a pergunta 7, ó. Quais são seus objetivos e expectativa quanto ao negócio? Né? Isso aqui é muito importante porque é o seguinte, muitas vezes você tem a expectativa, olha, o meu objetivo é ganhar 10 mil reais, eu tenho um lucro de 10 mil reais nesse negócio. Você tem que dosar essa sua expectativa, porque depende do tamanho da cidade que você vai escolher para atuar, você vai acabar não conseguindo atingir esse objetivo, né? Por falta de cliente, por falta de parceiros, por N situações, né? A gente tem que ter os objetivos bem definidos. O que eu vejo hoje, quem me procura querendo participar do treinamento, eu vejo que tem perfis diferentes de pessoas. Eu entendi que tem perfis diferentes de pessoas. Existem pessoas que querem fazer o treinamento só com o intuito de aprender a captar clientes, aprender a conseguir plantões somente para ela atender. Ela não quer saber de ter equipe, não quer, enfim, né? Ela quer lá, ela é uma cuidadora que quer abrir um MEI e quer preencher a agenda pessoal dela. E boa, joia. O treinamento ele contempla essa pessoa também, porque eu ensino como a pessoa pode fazer isso conseguindo os seus pacientes. E tem também uma parte que realmente quer se transformar numa agência, quer agenciar, quer estar disposto a pagar o preço, a trabalhar agenciando parceiros. Ou seja, cada pessoa tem o seu objetivo, né? E você tem que entender qual que é o seu objetivo dentro do seu contexto, dentro do que você tem disponível de tempo hoje e, enfim, grana, tudo isso. Você tem que estabelecer os seus objetivos e as suas expectativas quanto ao negócio, tá? Quero fazer um resumo aqui do que eu falei até agora em relação a essas perguntas. Eu não sei se vai ficar aqui na frente aqui, ó. Vocês vão ver que são tudo perguntas que você precisa fazer para você mesmo, né? É questão de autoconhecimento para você saber se realmente ter um home care é para você, né? Olha lá, primeira pergunta, se você gosta de trabalhar com pessoas, né? Se você é uma pessoa que está disposta a aprender coisas novas, tá? Se você tem tempo para se dedicar, se você tem dinheiro para investir, se você está disposta a trabalhar mais, né? Se você tem energia também, né? Porque muitas vezes a gente trabalha e o pessoal da enfermagem, o pessoal dos cuidadores, cara, sem sombra de dúvida, é o pessoal que eu acho que mais trabalha, meu. Porque, cara, tem menino que fazia plantão para mim, fazia 12 por 36, cara, trabalha demais, né? E você tem que ver assim, ó, se você vai ter tempo para... Se você trabalha que nem um doido, que nem essa pessoa que eu acabei de descrever aí, você não vai ter tempo para montar o home care não, meu. Tá? Ó, aqui que eu falei também sobre a sua disposição em estar para correr riscos, né? E quais os objetivos. Isso são as perguntas que você precisa responder. Primeiro de tudo, você pode ver que até agora eu não falei nada de qual passo que você vai tomar para você criar o seu home care. Isso aqui seria o passo 0, sabe? Tá bom? Bom, vamos agora evoluir aqui, para a gente não se estender muito. Essa foi a primeira etapa. Primeira etapa, autoconhecimento, tá? Ter para você saber se o home care é para você mesmo. Agora, eu quero falar sobre a segunda etapa, no qual, lembra que eu falei que você precisa ter algumas características, entendendo o que você é bom e o que você não é? Quando você entende
que tem algumas características que um empreendedor precisa ter e você não tem, você pode resolver esse problema tendo um sócio, né? E isso também é uma pergunta muito pessoal, se eu devo ou não ter sócios, tá? Eu não tenho sócio e assim, a visão que eu tenho, eu tenho uma visão um pouco contrária em ter. Porque eu imagino, pelo menos para mim, né? Isso eu estou falando um autoconhecimento, isso eu me conheço. Eu não me sentiria à vontade em aplicar as estratégias que eu tenho para desenvolver, tendo que esperar o aval de outra pessoa. Eu gosto de planejar e poder executar. Isso até é um defeito, tá? Porque eu sou bem centralizador e eu entendo isso. Eu sei quais são meus defeitos. E tudo bem, eu sei que eu preciso melhorar isso, né? A gente tenta, né? E aí que tá, muita gente me pergunta, Dani, eu devo ou não devo ter um sócio? Cara, aí eu te falo, depende. Se você, ó, eu vou dar um exemplo, eu tenho um aluno no Rio de Janeiro. Qual que é o nome dele? O Edmar. Nossa, como é que tava esquecendo o nome dele? O Edmar no Rio de Janeiro. Ele é advogado. Ele comprou o treinamento e ele separou. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a parte administrativa e tem uma colega dele que é cuidadora, que vai ser sócia dele, que vai fazer todo o trâmite do dia a dia dos cuidados. Ou seja, ele separou para ele fazer a parte administrativa e passou todo o operacional que é para uma pessoa que entende daquilo. O que ele está fazendo aqui? Ele tem ciência de que ele não entende de cuidados. Quem entende é a parceira dele, né? Deixa eu ver se vai ficar na frente aqui. Peraí. Não ficou não. Enfim, o que ele fez aqui? Ele entendeu que ele tem uma deficiência e que essa deficiência pode ser suprida por outra pessoa, entendeu? Aí que tá, você pode fazer a mesma coisa. Se você tem noção que você tem alguma parte que você não saberia mexer, eu não sei mexer, eu não sei mexer com essa parte tecnológica, fazer site, criar campanha. Você pode achar um sócio que tenha esse perfil e que também, não só perfil, né? Também precisa ter competências que complementam a sua deficiência. Aí é bacana ter, aí eu até falo, não, vá ter sócio. Existe também outro tipo de sócio, que é o sócio investidor, que ele só entra com a grana. Esse aqui é um pouco complicado porque, cara, quem entra com dinheiro quer resultado. E se for para você ter uma pessoa te acelerando ali, o negócio precisa resolver, o negócio precisa dar dinheiro, o negócio precisa dar lucro. Não sei se é legal, né? O que eu vejo da sociedade? Eu vejo sociedade, para ela dar certo, tem que estar muito bem alinhado o que essas duas pessoas, ou três, enfim, não sei quantos sócios você pode vir a ter, o que essas pessoas, qual que é o objetivo dessas pessoas? O objetivo delas tem que estar bem alinhado, aonde que eles querem chegar com esse negócio, a expectativa de tempo, o tempo que vai ser levado para chegar até esse objetivo, né? Para que a coisa dê certo, sabe? Tem que ter muita conversa e principalmente separar funções. Uma pessoa que vai entrar só com o dinheiro, que não vai colocar a mão em nada, muitas vezes a pessoa não está muito comprometida, entendeu? Ela além de faltar comprometimento, muitas vezes sobra cobrança, entendeu? Não sei se é uma boa, né? Não sei se é uma boa de começo, assim, né? Eu já tive pessoas que quiseram entrar como sócio depois que eu comecei a empresa. Eu achei que não caberia, porque, enfim, eu passei pela parte mais difícil, que é o começo, agora não rola mais, não preciso. Mas, enfim, só para vocês terem noção de que se ter ou não um sócio é uma boa. Aí, novamente, eu jogo para você. Você precisa escolher. Se é bom para você, é muito pessoal isso. Bom, segundo passo. Beleza, eu já entendi. Vou dar um review aqui. Eu já entendi que o home care é para mim, tá? Eu já decidi que vou montar mesmo. É um negócio que eu quero mesmo.
qual que é o primeiro passo. E aqui agora a gente está entrando no primeiro passo mesmo, tá? Até lá a gente estava no passo 0. Primeiro de tudo, pesquisa de mercado. Você vai ter que pesquisar primeiro se essa ideia vai colar, né, cara? Você vai ter que pesquisar e saber se há necessidade desse tipo de empresa aí na sua região. Vamos lá. Que tipo... Cara, eu dei uma resumida aqui. Lógico que uma pesquisa de mercado ela é muito mais abrangente, mas eu coloquei 6 pontos importantes para você, de perguntas que você precisa responder, tá? Sobre o mercado. Vamos lá. Olha lá, minha cidade, ela comporta esse tipo de serviço? Em que sentido? Cidade muito pequena, você não vai ter paciente e você não vai ter cliente e nem parceiros muitas vezes para você atingir lá seu objetivo. E aí você tem que lembrar do seu objetivo. Qual que era seu objetivo? Seu objetivo era ganhar 10 mil, 20 mil? Né? Será que a sua cidade comporta isso? Tem outra coisa sobre cidades de pequeno porte, que é a questão da cultura do pessoal de cidade pequena. Ela é um pouco mais diferente. Muitos clientes de cidade pequena muitas vezes acham um absurdo gastar 8 mil reais com uma equipe de cuidador. Entendeu? Às vezes você vai ter que transpor algo que é cultural, que é muito mais difícil. E quando é cultural, é muito mais difícil de você conseguir transpor essa barreira, entendeu? Você precisa ver isso. Cidades de pequeno porte é um pouco mais complicado. Você pode sim, enfim, ter 2, 3 pacientes e ok, seu objetivo foi alcançado, né? Você está tendo aqui, e eu falo questão de objetivos, a questão de você fazer desse negócio somente uma renda extra. Se você quiser somente fazer uma renda extra, beleza. Se você tem o objetivo de ser a sua renda integral, a sua renda oficial, um mini home care, é seu objetivo. Aí você precisa ver se comporta aí no seu contexto, na sua cidade, a sua empresa dentro dos seus objetivos, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, pesquisa 2. O que você precisa saber? Você precisa saber quem são seus concorrentes. Você precisa saber quem são seus concorrentes e entender tudo sobre seus concorrentes, né? Desde a questão de quais são, se eles são empresas, se eles são outros cuidadores autônomos, que geralmente a maior parte dos nossos concorrentes são outros cuidadores, que geralmente acabam colocando o valor lá embaixo, né? Não estou falando lá embaixo, mas enfim, abaixo do que você vai ter que cobrar, porque enfim, ele não tem um intermediador ali, né? Automaticamente ele pode fazer um valor mais em conta para o cliente, né? E tem os prós e tem os contras, entendeu? Mas tudo bem, você tem que entender que existem esses cuidadores. Se for outras empresas, você vai ter que pesquisar essas empresas, dar um Google lá, você vai ter que entender quais são os serviços que eles prestam, tá? Quanto que eles cobram e quanto que eles pagam e como que eles estão fazendo esse marketing deles. Porque você conhecer seus concorrentes, principalmente empresas que já estão no mercado há bastante tempo, cara, é uma oportunidade de você aprender com quem já está fazendo, entendeu? É uma oportunidade bacana de você aprender com quem já está no mercado de trabalho. E outra, você tem que ver como que eles estão se comunicando, que tipo de arte, que tipo de arte que eles usam nas peças publicitárias deles, como que é a logomarca, o que a logomarca dele remete ao cuidado, remete à casa, à família. Vou fazer uma coisa parecida. São coisas para você se inspirar também. Não estou falando para você copiar, não vai copiar que é ridículo isso e não copie jamais, mas para você se inspirar, entendeu? E você vai ter que, eu sempre falo, para você conhecer o concorrente, cara, você vai ter que dar um migué, vai ter que ligar para ele se passando por cliente, para você especular preço, o que eles oferecem, entra no site, se tiver folder, você pega esses folders para você fazer uma lista de quem são esses seus concorrentes. Você vai fazer uma lista desses concorrentes e vai colocar cada ponto lá em relação a pagamento, site, como que é a rede social deles, se é uma rede social bacana,
o que, que eles estão postando, para você já saber, assim, para você ter uma linha editorial para quando você for montar a sua rede social, para você ver o que, que geralmente o cara está abordando ali, se ele fala sobre temas como quedas, se ele fala sobre Parkinson, sobre Alzheimer, né, quais são os momentos. E é isso aí, cara, é muito interessante você pesquisar sobre concorrentes, tá? Não só a questão de valores, enfim, né? E outras, você tem que pesquisar como que é que eles estão fazendo essas contratações, eles conseguem registrar a carteira desses parceiros, né? Como que é feito o contrato entre eles, tal, tentar... você vai ter que investigar, meu, você vai ter que ser um CSI aí, vai ter que dar uma investigada nisso, tá? Isso aqui, lembra lá, eu estou falando ainda sobre a pesquisa de mercado, tá? Esse aqui é o segundo passo que você está dando, né? Após decidir realmente que o negócio é para você. A pesquisa de mercado ela é muito importante para você evitar alguns prejuízos, porque muitas vezes você não faz uma pesquisa de mercado bem feita, você acaba perdendo tempo e dinheiro, né? Você acaba perdendo tempo e dinheiro em um negócio que não vai prosperar, tá? Vamos lá, pesquisa 2. Quais são os valores praticados? Já falei isso, tá? Importante isso aqui, ó. Aqui, a pesquisa de mercado, ela já passou, já passou a questão de concorrentes. Aqui eu já estou pensando já no meu cliente, tá? Lembra que eu falei a questão de você precisar se comunicar com o seu cliente de uma forma que você conecte com ele, que você saiba onde que o que ele gosta, o que ele quer, aonde que ele mora, o que ele faz, é católico, é evangélico, qual que é a idade desse cliente. Você precisa entender que nem sempre o cliente tomador do serviço que é o cliente que contrata. A maioria das vezes é o filho que contrata. Você precisa entender isso, entendeu? Por quê? Porque você vai tentar impactar esse filho para você poder vender os seus serviços de cuidados, entendeu? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat como é que tá, o que o pessoal tá falando. Tá. Aí, tem uma galera aqui perguntando se já tive problema jurídico. Não, nunca tive problema jurídico, graças a Deus. Tá, vou voltar aqui para a aula para a gente poder dar continuidade. Eu não vou abrir muito para pergunta, porque se eu mudo a minha tela aqui eu acabo... Mas a gente pode fazer uma outra live para a gente poder responder as perguntas. Eu abri para o pessoal do grupo para eles me mandarem perguntas e a maioria do pessoal acabou tendo dúvidas sobre como dar o primeiro passo. Aí eu resolvi fazer uma aula completa aí para poder sanar as dúvidas, né? Voltando lá. Bom, ainda na pesquisa de mercado aqui, ó. Qual outra pergunta que eu vou fazer? A escolha do ponto comercial. Isso aqui é muito importante também se você vai escolher, né? Se você vai montar um negócio, se você vai ter um escritório certinho, porque, vamos supor que você tem grana para poder fazer isso. E já que você tem grana para fazer isso, você não vai colocar o seu escritório em qualquer lugar, né? Você precisa saber ali, ó, lembra que eu falei aqui sobre você conhecer o seu cliente, onde que ele mora, onde que ele está. Às vezes, se você colocar seu ponto comercial perto de um hospital, perto de clínicas médicas, né, perto de uma igreja, é ali que o seu cliente está, entendeu? Se você conhecendo o seu cliente, você vai poder saber escolher o ponto certo, o ponto comercial para colocar o seu escritório. Eu acho importante no começo você ter, mas se você não puder ter também, né, você vai deixar de colocar o seu projeto em andamento. Eu acho importante no começo o ponto comercial, e eu tive ponto comercial no começo porque eu ainda não tinha uma história dentro dos cuidados, né? Eu não tinha autoridade, ninguém me conhecia. E me ajudou bastante no começo. Hoje eu não tenho, tá? A Zelar é só eu, meu telefone e internet, mais nada. Mas no começo eu tive escritório e eu acabei fechando porque eu vi que não estava me agregando. E eu já tinha passado uma barreira de confiança, tanto de cliente quanto de parceiros, né? Os parceiros já me ligavam querendo trabalhar comigo. E por isso, né? Fechei e pretendo não ter mesmo, porque eu quero trabalhar de uma forma enxuta e é aí o que eu prego para todo mundo, né?
Vamos aqui para a pesquisa 6. Possíveis parceiros. E aqui eu falo sobre possíveis parceiros, você já tem que pensar, você já tem que ter maquinado mais ou menos quem vai... os parceiros seriam os cuidadores, tá? Que vão te ajudar. Né? Esse é um ponto muito importante, porque se você sendo uma agência, a sua agência ela é feita pelos seus parceiros, não é você que vai lá prestar o serviço. A gente costuma garantir o nosso trabalho, né? Garantir o trabalho dos outros é um pouco mais difícil, por isso a escolha dos parceiros ela é muito importante. Tá? Só que não existe só os parceiros que são os prestadores de serviços que vão prestar serviço para você. Você pode fazer parcerias comerciais também. Tá? Você pode fazer parcerias com outros profissionais, por exemplo, um fisioterapeuta, com um nutricionista. Aqui a gente tá falando mais de parceria comercial, pessoas que poderão te indicar um plano de assistência familiar, sabe, uma casa de produtos médicos. Você também já precisa ver mais ou menos quem serão esses parceiros, tanto os prestadores de serviços quanto os parceiros comerciais, colocar tudo, fazer lista desse pessoal. E tentar, para você saber com quem você vai poder contar, entendeu? Para você atingir esse seu objetivo, tá? Vamos fazer um review aqui um resumo, então. Então, já que nós primeiro de tudo, a gente decidiu que realmente nós vamos fazer esse negócio, tirar esse projeto do papel, tá? Primeiro de tudo, eu vou ter que saber se minha cidade comporta esse serviço que eu estou pretendendo colocar, quem são meus concorrentes, quais são os valores praticados, quem é meu cliente, tá? Aqui estabelecer e outra, criar um cliente ideal, tá? Descrever quem é esse seu cliente. Ó, meu cliente ideal, ele tem tantos anos, ele mora em tal lugar, né? E tentar atingir esse cliente ideal. Tá? A escolha do ponto comercial, se você for abrir um escritório, que é muito importante, né? Já que você tem grana, você não vai colocar seu escritório em qualquer lugar, né? Estabelecer seus parceiros. Cara, estabelecer os parceiros. Pesquisa de mercado é muito mais amplo que isso. Eu estou dando uma visão bem simplista aqui, mas já vai dar um norte bacana para você quando você for fazer a sua pesquisa de mercado. Né? Você vai ter que fazer ela. Por quê? A partir da sua pesquisa de mercado, com essas perguntas respondidas, vai ser a hora que você vai fazer o seu plano de negócio, entendeu? Que é aqui esse seu terceiro passo, tá? Que você precisa dar. Você já decidiu que você vai montar seu negócio, você já viu que o seu negócio ele é viável na sua cidade, que ele pode ser colocado na sua cidade, que a sua cidade comporta e que sua ideia pode sim dar certo, né? Isso aqui é uma hipótese que a gente sempre está calcado em hipóteses. Agora você vai criar um plano de negócio. O plano de negócio, assim como a pesquisa de mercado, também é muito amplo. Existem vários modelos modelos de plano de negócio na internet. Aí, que nem eu falei, você não pode ter preguiça de aprender, você vai ter que pesquisar. Eu até, essa semana eu vou lançar um guia. Eu vou lançar um guia bem completão, sabe? Tem plano de negócio, né? É bem direcionado aí. Esse livro digital é bem direcionado para você criar seu plano de negócio, para você montar seu negócio. Basicamente, é tudo que eu ensino em um livro. Tá? Vamos lá para plano de negócio. Quais são o que você precisa definir nesses planos de negócio a partir do momento que você já tem as respostas daquelas perguntas que você fez na sua pesquisa de mercado. Você vai ter que fazer deixar definido isso num papel também, né? Como será a organização empresarial da sua empresa, ou seja, quem vai ser responsável por fazer o quê, principalmente se você tiver sócio, tá? Você vai ter que saber quem vai ser responsável pela parte financeira, pelo marketing, pelos recursos humanos, por todos os setores que uma empresa tem. Tá? Depois disso, que você conhecer os seus concorrentes, você vai ter que definir o seu diferencial. Qual que é seu principal diferencial? Às vezes pode ser a forma que você precifica. Às vezes pode ser um serviço que o seu concorrente não tem. E aí que a gente cai lá na importância de conhecer o concorrente, porque muitas vezes o seu diferencial vai ser aonde o seu concorrente peca, aonde ele está deixando
de lado, é aí que você pode entrar, entendeu? Se você já tiver planejado isso, muitas vezes a sua entrada no mercado ela é muito mais incisiva e muito mais assertiva. Tá? Você vai ter o seu diferencial e você vai focar e bater em cima daquilo que você tem de diferente que o concorrente tem. Tá? Definição de serviços e precificação. Você vai ter que fazer uma lista dos serviços que você presta e dos preços que você pratica. Né? Fazer tabelas, você pode estabelecer algumas formas. Porque isso pode ficar, você vai precisar fazer isso, porque quando você for fazer as suas peças publicitárias, quando você for criar seus folders, quando você for criar tudo isso, você precisa ter bem definido para quando começar a cliente te ligar. Né, meu? E outra coisa aqui, plano de negócio. Você vai precisar ter um plano de marketing e venda. Como que você vai divulgar o seu serviço? Você vai usar inicialmente, que é o que geralmente eu recomendo se fazer, panfletagem e entrega de cartão? Você vai usar a internet? Porque o que acontece? Com um plano de marketing bem estruturado, você pode economizar grana, cara. Porque muitas vezes é o seguinte, vamos supor que, e outra, calcado também nos seus objetivos, tá? E no seu contexto. Vamos supor que você faz um 12 por 36 e você tem tempo para poder investir na sua divulgação. Cartão, panfleto e perna, vai andar, entregar, não vá gastar dinheiro com internet agora, porque se você tem dinheiro e te falta tempo, aí você paga, aí você vai fazer internet. Mas se você não tem dinheiro, mas você tem tempo, aí você vai correr, perninha, chapéu na cabeça, aguinha, água e fazer a divulgação. E eu acho assim, no começo é a melhor forma, porque é a oportunidade que você tem de chegar no seu cliente e explicar o seu serviço, explicar o que você faz, como que você faz. Porque quando você entrega um cartão, você faz uma entrega de um panfleto, você tem a oportunidade de fazer isso e não tem pessoa melhor do que você mesmo para poder falar bem, né? Não poder falar bem, porque você não vai poder ficar se engrandecendo na frente do cliente, mas para poder expor as suas ideias, o seu negócio, ninguém consegue explicar melhor o seu negócio do que você mesmo, entendeu? Tá. Outra coisa que precisa ter num plano de negócio, uma projeção de fluxo de caixa, tá? Porque, sem dinheiro empresa nenhuma existe. Tem que ter dinheiro. E você tem que saber o que é custo e o que é receita. O que é receita e o que é despesa. E, se possível, você vai fazer uma projeção levando aí de uns 6 meses a 1 ano. Tá? Você tem que saber, principalmente suas despesas, Você precisa saber exatamente tudo certinho para saber se a conta vai fechar. Isso aqui é muito importante. Também não vou entrar em detalhes, porque o plano de negócio aqui ele é muito mais do que só isso que eu estou falando, viu? Que nem eu falei, eu estou dando um preview aqui do que você pode, que você deve, na realidade, se ater. Beleza, vamos voltar para o nosso resumo lá para a gente saber até aonde que nós estamos até agora, tá? Primeiro de tudo, você decidiu que realmente o home care é para você, né? Você decidiu se você pode ou não ter um sócio e já começou a sua pesquisa de mercado já nessa segunda etapa. Beleza, decidiu ter realmente o negócio, agora é hora de colocar ele em ação, que você vai fazer um plano de negócio, tá? Que é a nossa terceira etapa aqui. Beleza, feito isso, você vai fazer o seguinte, já fiz plano de negócio, já fiz pesquisa de mercado, plano de negócio, agora é hora de fazer o quê? De testar a sua ideia, Você vai ter que tirar para saber se essas suposições que você fez, porque na pesquisa de mercado e no plano de negócio, você tem dados, sim, só que ainda você não sabe na prática se vai acontecer, né? Agora é hora de testar a sua ideia para saber se o seu negócio ele vai rolar mesmo, tá? E como que você pode fazer isso? Você vai testar a sua ideia. Primeiro de tudo, isso aqui você vai ter que investir grana. Criar a identidade visual do seu negócio. O que é a identidade visual? A identidade visual é padronizar as cores que você vai utilizar nas suas mensagens, nas suas peças publicitárias, como que vai ficar a sua logomarca, né? Se a logomarca ela conversa com as cores que você utiliza no seu site, na sua rede social. Isso aqui, cara, não recomendo que você faça você mesmo. Recomendo que você contrate alguém,
tá? É barato hoje, você vai lá no Workana, lá você contrata freelancers, barato para poder criar isso para você, para que fique com uma cara profissional. Essa parte, você fazer o faça você mesmo, cara, fica nítido que foi feito de qualquer jeito, que não teve profissionalismo naquilo, sabe? Eu já tentei fazer muito, o site era horrível, meu site. Inclusive meu site hoje eu que fiz, mas eu aprendi a fazer isso, né? Que nem eu falei, eu tive que desenvolver essas habilidades, né? Beleza. Criou a identidade visual, você já tem a sua logomarca, você já tem certinho as cores que você vai utilizar, né? Agora é hora de criar seu site. Criou o site? Vai criar as campanhas no Google ou no Facebook. Por quê? Cara, não adianta você ter site se ninguém vê. O site é como se fosse o seu escritório. Mas não adianta nada você ter um escritório e ninguém passar na frente do seu escritório. Tá? É aqui que entra as campanhas de Google e Facebook, que é aqui que você vai gerar tráfego na frente desse seu escritório, que no caso é seu site, das pessoas certas, das pessoas que compram o seu serviço. Tá? Não vou me aprofundar nessa questão aqui, porque, enfim, só isso aqui já seria uma outra aula de 2 horas para fazer tudo, enfim. Tá? Mas uma coisa que você tem que ter ciência, para você testar a sua ideia, principalmente se você vai trabalhar da forma enxuta que eu prego, você vai ter que ter o site. Isso aqui não tem como fugir, não tem como fugir. Só que, cara, não existem ferramentas que você mesmo pode criar de uma forma bem intuitiva, fácil de fazer. Entre gastar grana com a identidade visual e com o site, eu falaria para você focar aqui, ó, em criar sua identidade visual feita por alguém profissional. O site você consegue fazer uma coisa minimamente, né, apresentável, tá? As campanhas, que nem eu falei, não adianta você ter o site e ninguém visitar ele, você não serve para nada, tá? Criar as suas redes sociais, isso aqui é gratuito, isso aqui você mesmo pode fazer. Os cartões, já com a sua identidade visual definida, com a logomarca, você vai utilizar cartões e panfletos, e aqui eu volto a repetir aquilo que eu acabei de falar. Se você não tem dinheiro e tem tempo, foca nos cartões e nos panfletos, vai sair para entregar, tá? E já tem em mente possíveis parceiros. Por quê? Aqui você está numa fase que você está testando a sua ideia. E se alguém te liga e você não pode atender? Como é que você vai atender? Entendeu? Você já tem que ter os seus parceiros, seus cuidadores, já para testar a sua ideia. Aqui ainda, você está falando de teste. Você está falando de teste. Você não formalizou a sua empresa ainda. Por quê? Quando você for criar seu site, você cria um site pessoal seu, como uma cuidadora, como um cuidador, né? Você vendendo o seu serviço. Você não está vendendo o serviço de uma empresa. Você não está se apresentando como empresa. Você não pode se apresentar como empresa se você não tem um CNPJ, entendeu? Basicamente é isso. Você está vendendo o seu próprio serviço. E isso você pode fazer. Você vai colocar seu CPF no site e é isso que é. Entendeu? Você está na fase de teste. Aí viu que a coisa vai evoluir, que enfim, que está tendo procura, que a necessidade é grande, que você vai começar a ter as indicações, porque, cara, nesse negócio é indicação. Sem indicação, o melhor marketing é a indicação. Só que como você vai ter indicação se você acabou de criar uma empresa, né? Está começando o seu negócio agora, ninguém conhece o seu serviço ainda. É aqui que você precisa dar um empurrãozinho e atender bem sempre o seu cliente, para que ele fale bem de você e com o passar do tempo você vai notar, e eu já noto isso comigo, que o gasto que eu tenho hoje com publicidade, ele diminuiu horrores, cara. Diminuiu horrores por quê? Porque hoje eu não preciso tanto disso. As próprias indicações já falam, enfim, já fazem a vez para mim, entendeu? As próprias indicações. Por isso que eu já falo. Tenha bons parceiros, tá? Para quando esse seu teste começar, para se caso tenha clientes disposto a te contratar. Beleza? Fez o teste, deu certo? Aí sim você vai para a quarta etapa, que é a formalização. Aí tem toda a questão. Aí você vai ter que conversar com um contador. Eu nem vou me entrar nessa parte aqui, que é outra parte que é bem
burocrática, e é uma parte chata que eu também não gosto também, mas você vai ter que contratar um contador, meu. O contador vai ter que te dar todo o apoio nisso aí você vai ter que gastar também, aí não adianta querer achar que vai criar empresa sem gastar nenhum real, que não é assim que a coisa funciona, né? Beleza? Cara, eu acho que é isso, basicamente é isso, tá? Se eu pudesse dar um resumo de tudo que eu falei, primeiro, saiba se é para você a coisa, tá? Faça sua pesquisa de mercado, crie seu plano de negócio, teste seu negócio através de um site pessoal e formaliza depois. Esse é o passo zero para você ter, o primeiro passo aí que você precisa fazer antes de montar o seu negócio, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta, alguma coisa. Tem muita gente que falou, tem muita gente falando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já estou compartilhando, temos que nos perseverar, tal. O meu problema é como dar o pontapé inicial na prática, a questão jurídica. A Ana Cláudia Rufino, questão jurídica é advogado. Questão jurídica é advogado. Advogado e contador. Mais o contador, viu? A parte jurídica para você formalizar a sua empresa. Você vai ter que ter. Muito bom ouvir você. Obrigado. A Ellen Salomão. A Uzeda já está anotando tudo aqui. É tudo muito claro. Tá? Prestem atenção nessa aula. Foi que me ajudou a montar meu mini home care, Beatriz. Obrigado, Beatriz. Ó, meu camarada Rafael aqui. Valeu, mano. Você já teve problema jurídico? Eu já falei que não. Eu tive uma ameaça uma vez só, nesses 7 anos. Mas também não evoluiu. Por quê? Cara, é muito da forma que você trata as pessoas. Tudo é a forma que você trata as pessoas, do quão você valoriza seus parceiros. É isso. É isso. Tem que ser justo, você não pode voltar atrás com a sua palavra. Por isso que na Zelar eu crio muito políticas de atuação, que eu até explico um pouco no livro, porque isso dá lógica, sabe? Dá uma lógica pro meu atendimento. Deixa eu voltar aqui para mim. Volto pro meu. Por isso que eu não pago valores. Hoje na Zelar, o cuidador, ele ganha bem, ele ganha mais do que o pessoal que trabalha no hospital, só que com a desvantagem que é plantão pago, né? E não tem férias nem 13º. Eu tento vencer esse prejuízo pagando mais, mas assim, a pessoa precisa se organizar. O seu parceiro, e você precisa sempre estar trabalhando isso, ele precisa se organizar financeiramente. Ele sabe que ele não tem aquelas férias e os 13º, só que o dinheiro está entrando em maior quantidade na mão dele todo mês. Ele precisa ter uma organização pessoal, seu parceiro precisa ter uma organização pessoal para poder fazer o caixa dele também, né, meu? Se eu fosse cuidador, eu preferiria ganhar mais todo mês e poder me organizar com o meu dinheiro do que ter a falsa, eu digo falsa porque é uma realidade, porque férias e 13º, depende do tanto que você ganha. Se você fazer um caixinha todo mês, você pode ter valores muito a mais lá no final do ano, né? Você pode pagar o seu mês, você pode pagar o INSS como autônomo, né? O seu parceiro fazer isso para ter tá resguardado pelo INSS caso aconteça alguma coisa, né? Vamos ver o que mais. Cuidadores Vasconcelos, se a live foi assim, imagina o curso. Obrigado, obrigado. Tá. E aí, gente, é isso. Como é que tá? Mais perguntas aí? Foi muito demorado, nem vi o tempo aqui, quanto que tá passando esse tempo aqui. Onde que marca o tempo aqui? Mas enfim. Gente, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Qualquer dúvida vocês têm aí meu contato. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas a gente vai conversando, tá bom? Beleza?
Valeu, gente. Fiquem com Deus. Coloque esse negócio para rodar, viu? Não vai ficar só na conversa, não. Tem muito conteúdo gratuito aí. Ninguém precisa nem de comprar curso nem livro, não. Tem todo o conteúdo gratuito aí. Ó, cai para cima. Beleza? Valeu, sucesso para todo mundo. Fique com Deus.